Alô, pessoal, boa noite. Estamos escutando, tudo certo? Vou ligar outra câmera aqui. Só vou revelar um pouco da bagunça que eu deixei em volta. Uma bagunceira de folhas. Agora sim, vamos lá. Eita! Só para de correr quando pega coronavírus, né? Ou no estágio depois do coronavírus. Vamos lá. Wagner, poderia explicar como seria a razão total de engrenamento da tarefa 13.2 que não entendi, tá? Primeiramente, não sei se está todo mundo aí, deixa eu ver, 10%. Peço desculpa, eu não consegui corrigir as listas de vocês ainda, tá? Esse final de semana eu me enrolei e não consegui, não tirei tempo para corrigir, tá? Foi erro meu mesmo. Mas eu fico comprometido com vocês aí de postar as notas até terça-feira que vem, tá, pessoal? Eu sei que já faz tempo já que vocês postaram, fizeram a avaliação e tudo, e a de conformação eu consegui corrigir na época certa ali, e a de vocês eu não corrigi, depois entrou outros projetos, outras demandas, tá? E acabei deixando para trás. Mas agora vamos priorizar isso aí, tá? Bom, Wagner, vamos lá. Tarefa 13.2. Deixa eu abrir a tarefa 13.2 aqui. Mudou. Bah. Pessoal, aproveita qualquer oportunidade para pedir ponto, né? Tá certo, tem que pedir mesmo. Não que eu vou dar, né? Mas tem que pedir mesmo. Tá? Eu postei também, pessoal, a última lista, né? Que é o dimensionamento do par engrenado. Tá? Então, vocês já... Não sei se vocês conseguiram fazer a dos parafusos, mas vocês já vão conseguir começar ali a de engrenagens, tá? Tarefa 13.2. 13.2. Fiz em outro computador, por isso que não está nesse aqui. O treino de engrenagens considere entrada, razão total do engrenamento. Ah, sim. Vamos lá. Lembrei. Vou explicar como seria a razão total do engrenamento. A razão total do engrenamento, pessoal, deixa eu abrir aqui a apresentação que não abri ainda. Visão geral sobre engrenagens. Eu já abro a aula de hoje. Compartilhamento. Visão geral. Uia, o que eu fiz aqui? Compartilhamento, visão geral de engrenagens. Tem algum outro software que estão usando para aulas ou todo mundo, os outros professores estão usando o Zoom, tá?
Eu dei uma olhada no Microsoft Meetings também. Eu acho que eu vou migrar para ele. Ele não trava nos 40 minutos. E o que torna mais confortável aí a aula. O professor, dos professores que eu estou fazendo, tem uns quantos usando o Microsoft Teams. É bem Funciona bom. legal? Sim, não, sem limite de tempo também. Eu acho que eu vou migrar para. Eu fiz uns testes já esse final de semana. Eu vou agendar as reuniões e vou encaminhar por lá. O Zoom funciona legal. Para mim, só tem essa questão do tempo aí, que é uma chatice. Como é que tá aqui? Sei já. Não sei. Não sei. Não. Quase todos os professores, é só o senhor e o professor Vinícius que estão usando o Então, no Zoom. Zoom? Aham. O resto é tudo pelo Teams, que Não, acho que não trava, não tem tempo no caso, né? que é isto. Ah, Para vocês é bem parecido um software com o outro, não faz tanta diferença, né? para nós, para mim, pelo menos, meu ponto de vista, é praticamente igual, a mesma coisa, só. Mesma coisa. Cadê aquela? Vou fazer uns testes, acho que aula que vem eu já vou agendar pelo Meeting. Se você já tem se os outros professores já estão usando, você já tem um aplicativo instalado lá, os complementos instalados, eu acho que é bem tranquilo aí para migrar. A primeira aula dá um pouco de confusão, mas a gente toca a bala, tá? Vamos lá. Treino de engrenagens, tá? A razão geral do treino de engrenagens é dada pela essa equaçãozinha E, tá? Aqui, ó, certo? Equaçãozinha 1330, certo? Aqui, o que ela diz? Produto do número de dentes das engrenagens movidas, das engrenagens motoras, perdão. Produto do número de dentes das engrenagens motoras, driving, né? Quem está movendo. E produto dividido pelo produto do número de dentes das engrenagens movidas, certo? Então, vou botar aqui no papel, para a gente compartilhar aqui. E igual produto N motoras dividido pelo produto N movidas, tá? Vamos tentar ver lá peraí, uma de cada vez, não vou me confundir. Vamos lá ver no exercício de vocês quais são as movidas e quais são as motoras. Essa tarefa aqui. Nossa, minha mão, né? Perdeu aqui. Ali. Tá? Então agora precisa um pouco de visão espacial, tá? Visão espacial é a habilidade necessária para desenho técnico, né? Olha, eu estou entrando na engrenagem de número 1, tá? Então a entrada de força, de potência, ela está na engrenagem de número 1, que tem 30 dentes. Então a engrenagem de número 1 é uma engrenagem motora. Ela está movendo a engrenagem de número 2. Tá? Tem aqui 55 dentes. A engrenagem número 2 está acoplada com a engrenagem de número 3. A engrenagem número 3 está movendo a engrenagem de número 4. Todo mundo consegue enxergar isso? Tá? Então, esse é o caminho de potência. E a saída, está aqui indicada, né? Está na engrenagem de número 4. Tá? Então, quais engrenagens são motoras? A engrenagem número 1, que move a número 2, tá? Você já se botar N1 sobre N2, já 2. E a engrenagem de número 3, que é motora, tá? E ela move
a engrenagem de número 4. Então, fica mais ou menos assim, certo? O E, ela vai ficar N1 vezes N3, que são as motoras, e N2 vezes N4, que são as movidas. Tá? Todo mundo consegue visualizar isso aqui? Consegue entender? Não consegui dar um grito, tento explicar de uma outra maneira. Tá? Era essa a tua dúvida, Wagner? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá abrindo já só um pouquinho. Então, a razão total do engrenamento é essa dali. Tá? Ah, professor, eu faço diferente, não tem problema. Tá? Tem várias maneiras de fazer. Dá para tu fazer o N1, vou dar no cantinho do vídeo aqui, ó. O N1 sobre N2, tá? Seria a relação do primeiro par engrenado, certo? N1 sobre N2, vezes a relação do segundo par engrenado, N3 e N4. N3 e N4. Tá? Lembrando que se você tem uma redução de rotação, esse número tem que dar menor do que 1. Tá? Ele vai dar 1 sobre alguma coisa, certo? 1 sobre alguma coisa, que vai ser a razão, tá, do teu engrenamento. 1 para 30, 1 para 40. Tá? Mais ou menos isso aí. Show de bola. Agora vamos atrás do Jason. Eu não vou dar bola porque o Jason escreveu. O Rodrigo escreveu. Professor, tenho uma dúvida referente à tarefa 3 e 2. É necessário calcular o WT entre as engrenagens 1 e 2 e também entre 3 e 4? Vamos abrir a questão de novo. Não, eu estou pedindo, tá? Eu estou pedindo só as reações de força e torque que a engrenagem de saída 4 gera sobre o eixo de saída. Então, não precisa calcular todas, tá? Só da engrenagem de número 4, tá? Como é que a gente calcula a potência de engrenagens? A gente viu na aula passada. Eu vou achar a fórmula lá no slide, lá para a gente... Até para de cabeça é meio arriscado. Tá? Acho que a gente fez só na aula, né? Mas tem aqui, ó. Tá? Essa 1336 aqui, a gente chama de isto, W potência. E o W, não, desculpa, o H é a potência. E o WT, 60.000 H sobre pi dl. Tá? Dei uma olhada nas unidades. Se eu entrar com a potência em quilowatts, eu vou sair com a carga em kilonewtons. Se eu entrar com a potência em watts, eu vou sair com a carga em newtons, tá? E os 60.000 tá ali para converter o diâmetro da engrenagem, tá? Que é o meu Dzinho, certo? Então ali eu vou ficar 60.000. A potência que eu tenho, 1.475 watts, pode ser em watts, tá? Não precisa ser em quilowatts. Só que a minha força eu vou saber que vai ser em newtons a resposta, tá? E qual que é o diâmetro da engrenagem 4? Tá? Ah, professor, não tem no exercício. Mas eu sei que a engrenagem 4 tem 55 dentes a módulo 2. Tá? Então, o diâmetro vai ser o número de dentes vezes o módulo. Tá? Aqui eu não botei, mas esse módulo é 2 milímetros. Certo? Deixa eu digitar. 2 milímetros, tá? Lá em unidades SI, módulo 2 é 2 milímetros. Vezes a rotação da engrenagem 4, tá? Isso que vocês têm que tomar um certo cuidado. Ficou mais ou menos assim. Opa, botão errado. É.
60.000 H sobre πdn, esse diâmetro é igual a número de dentes vezes o módulo. Tá? Isso aqui em milímetros, e aí com 60.000 vai dar certo a minha conta. Beleza? E a rotação tem que ser a rotação da engrenagem 4. Tá? Se você calcular com a engrenagem 1, vai dar errado. Né? É que o N4 também. Certo? Então, essa relação diâmetro e rotação, você tem que respeitar a engrenagem que você está, certo? Ele não trabalhando com eficiência, mas se fosse incluir, essa eficiência reduziria aí também o teu WT. Tá? Mas isso aí é outra conversa. Então, aqui resolve a tarefa 13.2. Que bom que eu botei essa tarefa, né? Que geraram essas dúvidas, porque vocês vão precisar destes conhecimentos, dessa ideia, para resolver a lista. A primeira parte da lista ela é toda resolvida assim, certo? E depois a gente entra na parte de dimensionamento que a gente vai falar da aula de hoje. Beleza? Eu mutei todo mundo aqui. Se alguém quiser falar, pode abrir o áudio. Vamos lá. Então, na aula de hoje, pessoal, tá? A gente vai continuar em nosso estudo de engrenagens, tá? Eu sei que eu foco mais na engrenagem cilíndrica. Eu acho que vai dar um tempo, depois a gente pode dar uma olhada na engrenagem sem fim, que eu falei bem pouquinho. De repente eu reservo um tempo maior para ela aí. Tá? Tem que dar uma relembrada nos conteúdos e tal, mas eu consigo passar alguma coisinha a mais para vocês, tá? Mas eu acho que é mais interessante a gente estudar as engrenagens cilíndricas, enfim, e tem uma questão, uma outra parte de rolamentos que precisa ser estudada e molas, tá? Então, não sei como é que eu vou trabalhar com conteúdo aí até o final do semestre, mas a parte de engrenamento sem fim, se você entendeu bem essa parte de engrenagens cilíndricas, né, você vai conseguir ser autodidata na parte de engrenamento de rosca sem fim, certo? Porque assim, rosca sem fim é mais tranquilo, você compra pronto, então você tem um fornecedor que te dá mais respaldo técnico, né? Mais respaldo técnico. Já o engrenamento cilíndrico, você se faz, né? Você se constrói. Então, você precisa conhecer um pouco mais do cálculo, enfim, dos processos e tudo mais. Tá. Bom, eu vou abrir a apresentação. Eu vou começar, então a gente vai falar sobre dimensionamento de engrenagem. Engrenagem. Cilíndricas. Cilíndricas. Tá? Se você, com o conhecimento que você tem hoje, tá, precisasse dimensionar uma engrenagem, como que você faria? Certo? Então, essa é uma pergunta que lá, se vai ter um ano aqui, não, errada. Não tem, achei que tinha. Pressão. Mas essa é uma pergunta que lá em 1800 e bolinha, o pessoal se fez, né? Se eu precisasse dimensionar uma engrenagem, né, saber se o módulo resiste ou não, né, se a largura da engrenagem é suficiente, tá? Como que eu faria, certo? Então, o dente da engrenagem, vou tentar desenhar ele mais ou menos assim de cabeça. Tá?
E tem um formato, ó, o primeiro lado foi legal, o mirror aqui que não ficou muito bom. Tem um formato mais ou menos assim, certo? Bem na pontinha aqui, ó, bem na pontinha, existe o contato, certo? Dente mais ou menos assim, beleza. Tração de centro aqui só para garantir. Ora, aqui bem na pontinha existe o contato, meu contato é uma força, vou botar ela uma cor diferente. A gente estudou que essa força é W, certo? A gente divide esse W em uma parte tangencial e uma parte radial, WR e WT. A gente até calcula logo antes, hein? Olha só. Este W, tá? Este W, esse carregamento radial, tudo bem, ele gera uma carga, né, axial aqui na engrenagem, ele poderia até transferir isso um pouquinho para dentro da engrenagem, né? O pessoal faz isso também. Enfim, carrega o WT aqui. Podia ter modelado assim já. Tudo bem. Esse carregamento radial, ele gera uma força de compressão no dente, beleza, né? E esse carregamento tangencial vai gerar um esforço de flexão. Tá? Um esforço de flexão. Simulando uma viga curta, certo? Uma viga relativamente curta, sobre flexão com uma força WT. Então, hoje, com os conhecimentos que vocês têm hoje, vocês conseguiriam fazer esse tipo de analogia, né? Então, considerar um dente de engrenagem como uma viga. Uma viga. Certo? Essa viga, ela vai ter uma dimensão. Essa viga, ela vai ser uma dimensão. Vamos fazer a projeção aqui desta viga. Ela vai ter uma altura que a gente não conhece ainda, mas que eu poderia imaginar sendo uma altura crítica aqui do dente. Tá? A literatura chama de T. T. Certo? E a largura, vermelho, tá? A gente vai chamar de B, Bzinho, tá? Bzinho. Embora alguma literatura chame de face, F, tá? Mas a gente vai chamar de Bzinho. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa, F ou B, é a mesma coisa. Inclusive no Shigley ele chama de F, tá? Normalmente F é em polegada e B em milímetro. Então, por isso que eu falo da relação de B. Tá? Então, de novo, com os conhecimentos que vocês têm hoje, vocês sabem que a tensão crítica vai acontecer nesse pontinho aqui. Ponto A, certo? E esse esforço vai ser de quê? Tração ou compressão? O que vocês acham, pessoal? Tração, né? O esforço ali no ponto A de tração. E quanto vale essa tensão? Essa tensão vale MY sobre I. Certo? Então, M, quanto que é o nosso Y? O Y é a distância da linha neutra até a face, né, até o ponto A. Essa distância aqui. Essa aqui ficou meio pequenininho aí, tudo bem? Que vale T sobre 2. E o I, para uma viga retangular, é 1/12 a base, B, né?
vezes T, aqui é ao cubo. Desculpa. Dá para ver. Tá? Então, corta, vai ficar 6. Então, a minha tensão vai ficar 6. O T corta com o T aqui, fica T ao quadrado. Com esse 6 lá para cima, 6m sobre BT ao quadrado. Tá? Então, ó, hoje, com o conhecimento que vocês têm hoje, vocês conseguiriam chegar a esta relação. Ah, quanto que vale o meu momento? O meu momento vale WT vezes L, né? L. Aqui, sei lá, que seria desse ponto de contato aqui. Sobre BT ao quadrado. Então, ó, aqui já está bem legal, né? Eu precisaria saber o T da engrenagem e eu preciso saber o L da engrenagem. Tá? Olha, lá no início do capítulo 14, tá? Ele faz já essa relação. Olha aqui a equação que a gente encontrou. Tá? E aqui ele diz o seguinte, ó, por semelhança de triângulos, ele faz o triângulo, aquele que eu tentei fazer, ó, né? Tá aqui o T, tá aqui o L, certo? Ele diz assim, ó, por semelhança de triângulos, T sobre 2, que seria essa distância, dividido pelo X, tem que ser igual a L dividido por T sobre 2. Tá? Ou seja, X, né, isolo o X aqui, tem esse tamanho, e o L tem esse tamanho. Certo? Mas tudo isso são medidas teóricas até então. Teóricas até então. Ele substitui isso aqui e tal, e fica com alguma função ali, em função de, né, 2/3 de x vezes o p seria o módulo, tá? O p seria o passo, na verdade, tudo bem? E aí ele encontra essa relação, tá? E aí no final ele substitui essa equação. Vamos lá. Precisa parar. SI. Isso aí. E no final ele encontra essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Então ele pula, ele faz as substituições geométricas, tá? Do x, do y, certo? E encontra esse yzão, y maiúsculo, tá aqui o y maiúsculo, certo? Que é o chamado fator de Lewis. O fator de Lewis varia somente em função do número de dentes da engrenagem. Tá? Então, é possível simplificar a tensão, certo? Dessa maneira bem grotesca, né, considerando uma viga, como sendo a face, que seria o nosso B aqui, certo? Vezes o módulo, vezes o número de Lewis. Né? Isso aqui na parte de baixo e na parte de cima o WT. WT. O que é o KV? O KV é um dos primeiros fatores que a gente vê, que é um fator que aumenta conforme aumenta a velocidade. A carga efetiva aumenta conforme aumenta a velocidade. Certo? Fator dinâmico. E aí é calculado, né, nas equações de KV aqui descritas. Certo? Para a engrenagem fundida, né, usinada, um Hobbit, né, que seria aquele processo de usinagem que a gente viu, e a shaved é a retificada. A shaved é um processo de acabamento da engrenagem e ground é retífica. Né? Dependendo da rugosidade aí da tua engrenagem, você tem um fator KV diferente. Tá? Então, a equação fica simplificada dessa maneira. Tá?
Essa equação, a gente não vai usar ela. Tá? Essa equação é a forma base do método AGMA, que é o que a gente vai utilizar. Certo? Então, ele faz alguns exemplos, aí tem alguns exercícios no livro, tá? Calculando isso aí. Olha, ele utiliza lá a nossa tensão de fadiga, certo? Para corresponder, mas beleza, né? Eu não vou bater muito martelo, porque não é de interesse. Mas eu quero que vocês entendam que a equação que a gente utiliza, ela vem da boa e velha Wiggen-Balanço. Boa e velha Wiggen-Balanço. Vou passar um pouquinho para frente. Certo? É feito, então, né, ao longo desses anos de estudo de engrenagens, foi feito um concentrador de tensões para a fadiga, né, dado ali os fatores pelo ângulo de pressão φ. Certo? Logo ali, você consegue calcular, estimar o ângulo de pressão para a fadiga. Outro modo de falha é devido à tensão de contato, né? Então, lá no capítulo 3, a equação 373, a gente estudou um pouquinho tensão de contato, brevemente, tá? Eu falei que depois a gente ia voltar nessa parte da tensão. A tensão de contato é dada por essa relação, né? Por essa relação. A força, o comprimento, que seria a largura do cilindro, tá? Seria a largura da engrenagem, nesse caso. Tá? Eu sei que o F a gente falou antes, enfim, muda as variáveis, mas o que vale é entender o conceito. Certo? E aí, utilizando essa relação aqui, certo? E convertendo ali para as nossas unidades, tá? A gente tem essa equação chamada de tensão de contato, né? Toda essa parte de módulo de velocidade e coeficiente de Poisson é convertido num coeficiente elástico. Tá? Um coeficiente elástico. Então, ó, incorporando o coeficiente elástico e o fator de velocidade, a equação de contato é essa equação, que também é a base para magma. A gente não vai usar essa equação, mas vai usar a equação do AGMA. Tá? E o que é a equação do AGMA? AGMA é uma norma técnica, tá? Dos fabricantes americanos ali, de engrenagens, né? E recomenda um método para projeto de engrenagens. Inclui a tensão de flexão e contato como os dois modos de falhas independentes, ou seja, enfim, depois a gente vai falar, inclui fatores modificadores para diversas situações de projeto. Aqui a gente tem a amostra dos dois modos de falha da engrenagem. Dois não, tem mais, esse aqui é diferente. Tá? Mas essa imagenzinha aqui, ela mostra bem... Aqui o dente rompeu por tração, flexão, né? A força de tangencial no dente provocou uma flexão, uma tensão de tração na raiz do dente. Essa tensão de tração... Desculpe o sono aí, pessoal. Essa tensão de tração superou o limite de resistência do material e esse material rompeu. Tá? E esse material rompeu. Então, esse é um modo de falha. Falha por flexão do dente. E essa figura da esquerda, olha, o que aconteceu aqui? Aqui, no ponto de contato, tá, entre os dentes, certo? Houve um desgaste do dente, né? O atrito gera tensões de contato. E essas tensões de contato, elas quebram o material de dentro para fora, né? A tensão de contato é maior sobre a superfície, né? Embaixo da superfície. Tá? Então, seria sob a superfície, né? Essa tensão de contato é maior sobre a superfície e ela arranca, vai arrancando o material. Vai arrancando o material. Isso aqui parece um buraco de asfalto, né? Quem nunca viu uma falha por
contato, né, um desgaste por contato, talvez já tenha visto um buraco no asfalto, né? Não é coisa rara de ver no Brasil. Então, a falha por contato parece, né, um mini buraquinho ali, né, parece uma questão de buraco do asfalto. Tá? Aqui a gente tem uma falha pontual de flexão também, certo? Também de flexão. E aqui a gente tem uma falha global da engrenagem. Tá? Isso aqui, em engrenagens que são dimensionadas no limite, é bem comum. Tá? Mais comum do que vocês imaginam. Porque quebra um dente, você dá quando chega naquele dente quebrado, você sobrecarrega o dente posterior. Então, rompe um dente por flexão, que nem rompeu esse aqui, certo? Ele sai fora do engrenamento, sai um pedaço aqui da engrenagem. Quando a tua engrenagem motora, né, aplica a carga e ela encontra um dente vazio, ela dá uma cacetada no outro dente, tá? Ela dá uma cacetada no outro dente, certo? Então isso gera uma sobrecarga e aí você quebra todos os dentes desta engrenagem praticamente lisinha, né? Lisinha, certo? Então essa é uma falha bem comum aí em processos que são dimensionados, que são bem dimensionados, tá? Que são bem dimensionados. E esse tipo de falha aqui é a falha devido a tensões, olha, né? Concentrador de tensões aqui no anel da engrenagem, certo? Então, isso é uma falha que a gente chama em inglês é rim, né? RM, certo? Pelo aro, né? Pelo aro da engrenagem. Esse aro aqui, ele sobrecarrega a tua engrenagem, né? E leva a falhas desse tipo. Isso aqui, quando você tem um aro muito fino, você tem que considerar esse fator no dimensionamento da tua engrenagem. Aqui, claro, entrou uma peça, né, e causou marcas e deformação no dente. Tá? Então, isso aqui é válido também para quando você tem que dar garantia no produto, você entender qual o método de falha, qual o módulo de falha que aconteceu. Tá? E aqui estão as falhas por desgaste. Por desgaste. Né? O pitted aqui, olha só, né, é onde arrancou o material. Certo? O material fica bem assim, ó, bem poroso mesmo pelo desgaste. Certo? E falha por desgaste também, né? Um produto mais real. Tá? Falhas por desgaste normalmente acontecem no centro da engrenagem. No centro da engrenagem. E falhas por flexão normalmente acontece na borda. Na borda. Ó, isso aqui também aconteceu no centro. E a falha por flexão normalmente acontece na borda. Tá? Isso por causa do estado de tensão, atuante. Tá? Do estado de tensão atuante. Lá no centro da engrenagem, você tem um estado plano de deformação. Então, existe uma tensão nesse sentido, no sentido aqui horizontal. Certo? E na borda, você está no estado plano de tensões. Tá? Então, existe uma deformação nesse sentido. Tá? Enfim, e a tensão fica maior na borda da engrenagem. Tá? Então, isso talvez a explicação é meio vaga, mas essa é a razão. Tá? Esta é a razão. Tá acabando minha reunião, aí a gente já pula para a próxima. Tá? Então, aqui são os fatores que a gente vai levar em consideração. Tá? E essa aqui é a equação AGMA, né? Para o sistema SI, que é o que a gente vai utilizar. Certo? O que vai na equação AGMA? A força WT, por isso que é importante vocês saberem calcular, porque ela é base aqui para calcular a relação. Tá acabando a reunião de novo, vou repetir, a gente já vai para a próxima, tá? Vou aproveitar o tempo até que dá.